INPE é imposto, né? EC, empréstimo compulsório. Vou explicar isso aos pouquinhos, tá? Vou começar. Vamos lá. Vou na página, depois você vai copiando aos pouquinhos, não vou poder esperar não. Na página 48, a expressão letra A, competência tributária comum, ou competência tributária compartilhada, significa o quê? Olha o artigo 145, incisos 2 e 3. Ele fala de que tributo? Taxa e contribuição de melhoria, logo abaixo na folhinha. E ele diz assim, compete tanto à União, quanto ao Estado, quanto ao DF, quanto ao município, instituir taxa, bem como instituir contribuição de melhoria. Mas espera aí, Lugon, o artigo não fala quais são as taxas da União, nem do Estado, nem do município. Não cria rol definido. Ah, não tem rol definido? É por isso que o nome é competência comum. Não há rol definido. Então, do lado de competência comum, eu escrevo, não há rol definido. Não entendi. Será que, pergunta o aluno, como não há rol definido, Lugon, será que qualquer um pode criar qualquer taxa? Não. Como assim não? Ó, colocar um asterisco. A competência é comum, mas ela vai obedecer à técnica da predominância do interesse. Ou seja, vamos lá para o direito administrativo constitucional. Olha para cá. Lá no direito administrativo, pergunta minha, quem é que tem interesse para prestar um serviço público de coleta de lixo domiciliar? Coleta de lixo domiciliar é de interesse local ou de âmbito nacional? Interesse local. Coleta de lixo domiciliar é interesse local? Ó, coleta de lixo domiciliar. Ah, então quem presta esse serviço é quem? O município. Quem tem competência para taxa? O município. Por isso que a taxa de coleta de lixo domiciliar urbano é competência do município. Mas peraí, mas não está escrito isso no sistema tributário nacional. Aqui, ó, direito tributário, aqui é o sistema tributário nacional. Aqui eu estou falando da parte da minha Constituição que vai do artigo 145 em diante, até o 162. Aqui é o sistema tributário. Lá não está escrito que taxa de lixo domiciliar é do município. Não está. Não há rol definido. Mas esse rol será limitado pela competência administrativa. Só pode cobrar taxa de lixo domiciliar o município, por quê? Que só ele tem a competência administrativa para a prestação do serviço. Qual a moral da história? A moral da história é a seguinte. Erra o aluno que pensa assim, e tem livro que diz isso, hein? Ó, quem prestar o serviço para o público primeiro, cobra a taxa primeiro. Está errado. Competência comum não é quem presta primeiro, cobra primeiro, não. Competência comum significa, como não há rol definido, ela se diz comum. Mas a delimitação da taxa será em função da atribuição do interesse na esfera administrativa. Então eu vou fazer uma colinha para entender, não esquecer, mas isso cai em prova como eu estou falando, tá? Caiu recentemente. Eu vou fazer uma colinha, eu vou escrever assim, competência comum, asterisco, limitada pela predominância do interesse na esfera administrativa. Limitada pela predominância do interesse na esfera administrativa.
Ô, professor, diz o aluno, me desculpa, eu estou com um livro aqui aberto, já sei até o autor, e que eu gosto muito, por sinal. Tem autores que são fantásticos, mas tem teorias assim, milaborantes, né? Mas que não servem para concurso, mas são fantásticos. Tem um autor, Lugon, que diz assim, nada disso é verdade. Na verdade, a competência para taxa é uma competência concorrente excludente. Não anota isso não, pelo amor de Deus. Sabe o que ele explica? Ele fala assim, ó, a taxa não é competência comum? Diga-se, mesma coisa que concorrente. Pelo amor de Deus. Concorrente é outra coisa. O que ele diz é o seguinte, qualquer um pode criar taxa. Mas, se as entidades criarem, a da União prevalece sobre a do Estado, que prevalece sobre a do município. É concorrente e excludente. Se todos quiserem criar a mesma taxa, qual que prevalece? A da União sobre os demais e a do Estado sobre o município. Tem autor que diz isso, não anota, zero na prova. Competência comum significa quem tem competência para instituir a taxa, quem tem competência administrativa para prestar aquele serviço. Comum significa que não há rol definido na Constituição. É mais nada do que isso. Pergunta de prova. Uma obra pública de interesse local, exemplo, urbanismo, foi realizada pela União, mas ela é de interesse local. Se ela foi realizada pela União e gerou valorização imobiliária, pode a União cobrar contribuição de melhoria? Não, porque ela não tem interesse, porque é de interesse local. Não é quem faz a obra primeiro que cobra contribuição de melhoria primeiro, não, cara. Só cabe a cobrança da contribuição de melhoria se houver interesse para a realização daquela obra. De novo, competência comum não é quem faz primeiro cobra primeiro, não. Competência comum significa que, como não há rol definido de competência, tanto para taxa quanto para contribuição e melhoria, esse rol será delimitado pela esfera administrativa, pela técnica da predominância do interesse. Então, quem faz primeiro cobra primeiro? Não. Só pode cobrar taxa ou a contribuição de melhoria aquele que tiver na esfera administrativa o interesse para a prestação do serviço ou para a realização daquela obra pública. Entendeu? Uma obra, uma ponte ligando São Paulo ao Paraguai. É de interesse nacional, não é? Pode o município cobrar contribuição de melhoria? Não, só a União. Por aí. Essa ponte é grande, né? É ponte da super amizade. Tranquilo, ó. Tô começando a derrubar mitos aqui, hein? Agora eu vou falar de um outro nome. Ih, Lugon, aí eu vou apanhar. Competência privativa é o quê? Olha aqui a explicação. A rol definido. A rol definido. Privativo no tributário é sinônimo de exclusivo. Não é diferente, não. É sinônimo. Professor, olha só, levantou o dedo do aluno. Na minha aulinha de constitucional, sai do tributário, sai do tributário, sai do tributário, ó, vem para o constitucional. O meu professor de constitucional me explicou assim, artigo 21, competência exclusiva da União. Não vou ler isso não. Artigo 22, competência privativa da União. Diferença. Na privativa, matéria não tributária, direito constitucional, não tributário. A competência privativa do artigo 22 é o quê? Delegável. E a exclusiva é o quê? Indelegável. Indelegável. Puxa, Lugon, no direito constitucional, às vezes, nem sempre também não, às vezes, há uma dicotomia entre a expressão competência privativa e exclusiva. Nem sempre, mas às vezes há. E no artigo 21 e 22 há uma dicotomia. Privativo no artigo 22 entenda-se delegável, exclusivo no 21 entenda-se indelegável. Alerta. Há outros artigos na Constituição onde a competência constitucional se diz privativa e também será indelegável, mas é outra história. Mas isso aqui gera uma confusão danada, sabe por quê? Olha o que o Lugon está dizendo agora, a aula de tributário, quadrinho da esquerda. Competência para criar imposto de renda, imposto. É privativa da União. Poxa, mas como privativa? A competência tributária é indelegável. Privativo tributário é sinônimo de exclusivo. Entenda-se o quê? Indelegável.
Ou seja, na verdade, houve uma impropriedade quando o tributário usou o nome privativo. Devia ter falado competência exclusiva da União para criar imposto de renda. Mas vulgarizou-se a expressão privativa como sinônimo de exclusiva. O tributário não tem diferença, são sinônimos. Por quê? Porque a competência tributária é indelegável. Pergunta minha. O que significa eu dizer competência privativa de uma entidade para um determinado tributo? Significa que esse tributo está no rol definido daquela entidade. Tem rol definido. Página 49, vamos ver? Na página 49, no final dela, você tem o rol da União, o rol do Estado e o rol do município. Vamos abrir. Ora, eu não vou aprender isso de novo, porque eu já estudei cada um desses tributos. É só para visualizar o rol da União, do Estado e do município. Qual é o rol da União? São 7 impostos. Por importação, exportação, IPI, IOF, imposto de renda, imposto territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas. Vamos ver isso depois. Na União ainda tem também o rol do empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório é competência privativa da União. Eu li no livrinho competência especial. Tudo bem, cara, mas entenda-se privativo. Porque é um tributo especial, por isso ele é o especial. E na União também ela tem competência privativa para as contribuições especiais larga escala. As contribuições do artigo 149. Rol dos Estados e DF. Olha o rol do meio. No rol do Estado do Distrito Federal, os impostos são 3. Eles permanecem aos 2, tanto ao Estado quanto ao DF. É o ICMS, é o IPVA e é o Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação. Os 3 são do Estado e do DF. Rol privativo. Tem também a CIP ou COSIP, que é só do Distrito Federal. E tem, por último, a contribuição previdenciária ou social a cobrar dos seus servidores. A previdenciária aí também é privativa do Estado, quando para o regime próprio de previdência do servidor do Estado. Já aprendemos isso. E o rol do município? ISS, IPTU, ITBI, são os impostos. Tem a CIP ou COSIP também do município e as contribuições sociais ou previdenciárias dos seus servidores, mesma coisa. Bom, primeira pergunta minha. Contribuição previdenciária a ser cobrada do servidor do Estado para o seu respectivo regime previdenciário. É competência comum ou privativa do Estado? Privativa do Estado por quê? Porque está no rol do Estado, cara. Ela não é comum, ela está no rol do Estado. Por isso, privativa do Estado. Outra pergunta. Lugon, o imposto sobre grandes fortunas está no rol de quem? Da União. Então é privativa de quem? Da União. Lugon, a CPMF. CPMF estava no rol da União antigamente, não estava? Estava sim. Não estava no rol permanente, mas estava no rol da disposição transitória. Está no rol, seja permanente ou transitório, não interessa, está no rol. Competência privativa da União. Era da competência privativa da União. Dúvidas? Professor, mas gostaria de falar um pouco sobre o território federal e o Distrito Federal. Porque agora eu me enrolei. Desculpa aí, eu vou avançar um pouquinho. Fica aí. Abre a página 52. Abra a página 52. Vamos adiantar esse assunto. A competência agora se chama competência cumulativa. 52, não é isso? É cumulativa. Não é mais privativa, é cumulativa. Vamos ler? Vamos ler o artigo 147 da Constituição? Vamos ler? Está falando do território federal, não confunda com o território nacional. O território federal, antigamente, Rondônia, Roraima, Acre, viraram estados, né? Mas eram territórios da União. Território federal é uma autarquia federal. Não tem autonomia política nenhuma. Não é entidade política, mas é pessoa jurídica de direito público, interno, a autarquia federal. Território federal, cara, dentro do território nacional, lá não tem estado. É território federal, é autarquia federal. Se lá não tem Estado,
quem é que vai criar ICMS? A União. Mas olha para o quadro. Quer dizer o seguinte, no território federal, a União vai aglomerar os impostos da competência do Estado. Ela vai acumular a competência estadual. Por quê? Porque lá não tem Estado. Então quem cria ICMS no território federal é a própria União. Mas isso não é competência privativa da União, não está no rol da União, é competência cumulativa. Ela acumula o rol do Estado. Não confunda com competência privativa. Ela acumula, ela agrega o rol do Estado. Lá não tem Estado. Agora, se lá não tiver município, a União também acumula a competência dos impostos municipais. Só se não houver município, porque pode existir. Então como é que fica o final? No território federal não dividido em município, a União também tem competência cumulativa para impostos municipais. Mas se houver município, quem cria IPTU é o município. Se não houver município, quem cria IPTU é a União, por lei ordinária federal. Dá uma paradinha. Pergunta de prova. Verdadeiro ou falso? A União tem competência tributária para instituir IPTU. Falso, pelo amor de Deus. Porque quando eu falo a União tem competência, entenda-se competência privativa. Para IPTU, falso. Pergunta 2. A União tem competência tributária para o IPTU nos territórios federais. Falso de novo. Só se ele não for dividido em município. Só se ele não for dividido em município. Deu para entender? Tá legal? Pô, não. Não sei. Como é que a Fernanda Noronha está sendo... Pertence ao Estado? Pernambuco. É porque não existe território federal hoje em dia. Tá? Hoje não existe. Pode surgir, né? Mas não existe ainda. Pode surgir novamente. Belo passeio, né? Mas deixa eu acabar aqui. No final do artigo 147 tem algo interessante também. Fala do Distrito Federal. Olha só. Ao DF compete cumulativamente os impostos municipais. Parou. Lê o artigo 32 logo abaixo. O DF não pode ser dividido em município. Não pode. Não entendi, Lugão. Brasília é o quê? Não é município, é uma cidade. Brasília é cidade, mas não é município. Brasília é o quê? O plano piloto com cidade satélite, é uma cidade complexa. Mas o município não é. Não é a entidade da federação. A entidade da federação é o Distrito Federal. Estou sobrevoando o DF de helicóptero. Ó, o espaço geográfico do Distrito Federal coincide com o espaço geográfico de Brasília. Mas o ente da federação não é Brasília, é o DF. E Brasília não é município por quê? Porque o DF não pode ser dividido em município. Então, se lá não tem município, quem é que cria ITBI? Olha para cá. Ah, o DF, ele cumula competência para os impostos municipais. Por quê? Porque ela não tem município. Então, compete ao Distrito Federal cumulativamente os impostos municipais. Porque lá não há divisão em município. Quem cria IPTU no Distrito Federal? O próprio DF. Competência privativa ou cumulativa? Cumulativa, ele está agregando o rol, que seria tecnicamente do município que não existe. Por lei ordinária, distrital. Ponto. Perguntas? Ok. Eu tenho 10 minutos? Sim ou não? Quantos minutos eu tenho? Quantos minutos eu tenho? 10 horas. São 10 horas? Então ficamos por aqui, uma pena. Então na próxima aula a gente vai continuar falando de competência tributária residual. Aproveitem para ler as páginas 50 e 51, tá legal? A gente vai dar sequência aí. Assunto muito interessante. Até lá.